Boa noite e bem-vindos. O subaluguer ilegal de contas de plataformas como a Uber Eats, a Bolt Food e a Glovo transformou-se num negócio rentável que evolui de forma descontrolada e alimenta uma rede organizada. O repórter Sábado infiltrou-se no mundo dos serviços de estafetas e descobriu um autêntico mercado negro que se desenvolve em grupos privados do Facebook e WhatsApp. São nossos convidados neste debate Sandro Betancourt, autor da reportagem, também o advogado Pedro Proença, Diogo Fernandes, membro do Movimento Aplicações Eletrónicas, e Miguel Almeida e Costa, advogado e em representação da Glovo. Boa noite e bem-vindos. Sandro, começo por ti, tu que vestiste a camisola e durante vários dias o papel de estafeta. Ficou claro que há um mercado negro ativo. Isto não é só uma questão de subaluguer, estamos já aqui a falar de um crime organizado. O que é que mais surpreendeu nesta investigação? Surpreendeu-me tudo, Bruna. De facto, estamos aqui a falar de um problema que à boca pequena já se falava, mas depois de mergulhar nesta reportagem, eu não só confirmei que existe um mercado negro, existe um negócio paralelo ilegal que está a alimentar muita gente. Mas quando entrei nesta reportagem, quando mergulhei nesta reportagem, o meu principal objetivo foi, acima de tudo, perceber que consequências diretas é que isto tem na sociedade. E a primeira afeta desde logo um setor que já se encontra muito a viver em grande tensão, que é o setor da estafetagem. Há aqui uma concorrência desleal provocada por este subaluguer ilegal de contas. Existe também a insegurança por parte dos clientes que acreditam na segurança das plataformas, mas que efetivamente, na maioria dos casos, estão a receber comida de autênticos fantasmas, de pessoas que não têm um cartão de cidadão, não têm um número de segurança social, não estão registadas nas finanças. Depois, em última análise, consegui apurar que, de facto, este negócio já é considerada uma das principais portas de entrada para imigrantes ilegais. E a mim o que me surpreende, acima de tudo, é como é que eu, depois de alguns dias de investigação, consigo perceber tudo isto e os responsáveis da Segurança Social, os responsáveis pela Autoridade Tributária, os responsáveis pela Autoridade para as Condições do Trabalho, não saem dos seus gabinetes e não vão para a rua para perceber efetivamente quem é que tem contas válidas e quem é que não tem. Não é só em relação a este caso, já aconteceu em relação a outras situações. De uma vez por todas, tem que sair dos gabinetes, tem que sair do escritório, ir para a rua, fiscalizar e perceber o que é que se está a passar. Nós estamos a falar de um problema sério, que neste momento está totalmente descontrolado e eu acredito, porque aqui a responsabilidade é partilhada, obviamente, os operadores, numa primeira instância, têm essa responsabilidade, mas existem também aqui responsabilidades governamentais sérias do Estado que têm que olhar para isto com muita seriedade. Porque nós, como é óbvio, todos os imigrantes, na maioria, e o Diogo poderá confirmar isso mesmo, são as pessoas que trabalham na estafetagem, vêm para Portugal para procurar melhores condições de vida. Mas nós não temos um oráculo de Bellini que nos possa garantir que nessa massa humana de pessoas não existam pessoas com más intenções. E o que é certo é que a maioria dos portugueses, porque hoje em dia qualquer pessoa contrata um serviço de estafeta, qualquer pessoa está a abrir a sua porta a um estranho, que não tem um cartão de cidadão, que não sabe onde é que vive, não sabe quem é. O que é que isto poderá resultar em quê? De hoje em diante, se este mercado paralelo continuar a florescer e se esta massa de pessoas continuar a chegar a Portugal com as motas já alugadas, com as mochilas alugadas, com tudo preparado para começarem a trabalhar, onde é que nós vamos parar? Miguel Almeida e Costa, como é que uma empresa como a Glovo, uma das principais plataformas de estafetas, sabe que existe este mercado a nascer e tem conhecimento e, portanto, até ver, nada fez para o impedir? Muito obrigado. Muito boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de desmistificar aqui alguns pontos.
Não é inteiramente correto tudo aquilo que o Sandro disse. Algumas coisas são percepções, outras são coisas que experienciou verdadeiramente e que viveu, mas existem procedimentos, existem equipas multidisciplinares na Glovo que se dedicam diariamente a trabalhar em auditoria preventiva para que este tipo de situações não sucedam. E, portanto, esta não é a regra. Existem diariamente milhares de transações que são feitas e que são intermediadas através da plataforma Glovo, que estão perfeitamente dentro da legalidade, como deve ser e como são a sua grande, para não dizer praticamente em toda a sua extensão, todas aquelas que ocorrem. Um estafeta que se decida inscrever na plataforma Glovo enquanto profissional para prestar serviços tem que demonstrar perante a Glovo que está legal em Portugal, que tem a sua atividade profissional aberta na autoridade tributária e que tem o seu título de residência, no caso de ser estrangeiro, mas, ao contrário do que referiu Sandro, não é verdade que sejam apenas cidadãos estrangeiros. Existem cidadãos nacionais... Não, eu não disse que eram apenas. A grande maioria, e basta nós irmos para a rua à hora do almoço e à hora do jantar, claro, e percebe-se perfeitamente quem é que trabalha com uma moto ou com uma bicicleta. Ou seja, isto para dizer, não existe nenhuma discriminação. Há aqui um conjunto de pessoas que se registam, mas para esse efeito têm que demonstrar perante a plataforma que reúnem os requisitos legais para o efeito. E através das plataformas, e isto também é importante desmistificar, existe a possibilidade de subcontratar legalmente a conta, porque são trabalhadores independentes. E como trabalhadores independentes, a lei não permite sequer que a Glovo impeça um estafeta de subarrendar ou subalugar ou subcontratar a sua conta a um terceiro. Muito bem, já lá vamos a essa questão Só para terminar, nem a Glovo pode ter qualquer ingerência nos termos em que eles acordam, porque a responsabilidade perante a Glovo é sempre do titular da conta, que demonstrou de ter toda a documentação legal. Muito bem, mas sabe agora a palavra ao Diogo Fernandes, do movimento Aplicações Eletrónicas. Bom, o Diogo é membro deste movimento há já alguns anos, conhece bem o mundo dos estafetas e há muito tempo que este alerta já foi dado. Nada mudou até agora. Aproveito para cumprimentar o painel e agradecer o convite para poder estar aqui presente. Sim, é um problema que as plataformas digitais têm há muitos anos em Portugal, a nível nacional. É um problema que se estende não só aos estafetas, mas também ao TVDE, porque eu sou obrigado a colar aqui estes dois setores, que são altamente prejudicados. Digo mesmo, a nível hierárquico, se houver aqui uma culpabilização, eu colocaria o nosso governo a seguir. Colocaria sem dúvida as plataformas e só depois é que viriam os estafetas e motoristas. Trabalham imensas horas, são mal pagos. Aqui as regras é se trabalha mais, ganha mais, mas se as plataformas pagarem melhor, as pessoas não são exploradas. Portanto, penso que o governo aqui tem uma culpa muito grande. Estamos a falar de multinacionais que colocam os preços e os horários às pessoas, dando-lhes a ideia que a flexibilidade horária dá-lhes aqui uma manobra para fazerem depois outra profissão, e ao qual não é verdade. Temos pessoas que gostam de ser estafetas, não é vergonha gostar de ser estafeta. Temos pessoas que gostam de ser motoristas TVDE, não é vergonha que se gosta de ser motorista TVDE. Agora o nosso governo tem que olhar para estas classes, que são importantíssimas hoje em dia na nossa sociedade, e obrigar que as plataformas cumpram leis e regras. E a base fundamental é notório quando fazemos um pedido, o que acontece é que são imigrantes, na maior parte das vezes, a entregarem-nos comida em casa, são imigrantes, na maior parte das vezes, a fazerem-nos viagens de transporte TVDE, porque as plataformas e o governo o que fizeram foi correr com os portugueses deste negócio e deste mercado. Esconde números de desemprego também ao governo, porque, como mostra aqui esta reportagem, uma pessoa pode estar no fundo de desemprego e a receber RSI, com o dinheiro dos impostos de todos os portugueses, e depois estar a fazer este trabalho ilícito com contas sobrealegadas, porque nunca é descoberto, porque quem paga aqui, neste caso, os impostos,
é quem aluga a conta e não o sujeito estafeta que está a trabalhar. Também abre aqui outros precedentes, como diz a reportagem e bem, que é aos imigrantes ilegais. Ou seja, eu desconfio e arrisco-me a dizer, sem qualquer tipo de problema, que possivelmente 90% da nossa imigração que vem para Portugal, a primeira coisa que faz, ou vai para a apanha da fruta, ou vem para as plataformas digitais, sejam elas TVDE ou estafetagem, porque não há qualquer tipo de regulamentação neste mercado, o que é vergonhoso e é muito triste. Pedro Proença, bom, estamos aqui a olhar para esta questão. Quem é que é responsável em caso de um acidente grave? É o verdadeiro titular da conta ou é o utilizador ilegal? Bom, boa noite, Bruna, boa noite aos demais intervenientes e lá para casa. Antes de mais, uma vez mais, felicitar o Sandro por trazer verdadeiro serviço público e jornalismo de excelência aqui no NAU. Depois, para dizer uma coisa, Bruna, bem-vindo ao país das malas térmicas. Eu acho que Portugal tornou-se o país das malas térmicas. Depois, deixem-me dizer o seguinte. Eu peço ao Dr. Miguel Almeida Costa que perdoa a frontalidade, eu sou assim, mas com todo o respeito, eu digo-lhe isto nos olhos, o senhor veio para aqui brincar com a nossa inteligência. O senhor veio para aqui brincar com a nossa inteligência. Eu digo-lhe, vou-te explicar porquê e peço que não interrompa, que é o seguinte. Há aqui, de facto, um plano genial. Eu acho que a primeira coisa que o senhor devia ter feito aqui hoje, devia primeiro ter esclarecido quantas contas é que a Glovo suspendeu ou anulou nos últimos meses. Era uma informação interessante. Depois eu acho que ficava bem à Glovo, através do seu intermédio, como representante da Glovo, agradecer ao anterior governo o facto de estar a beneficiar claramente de mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Isto é mão de obra escrava. Portanto, isto é um plano genial. Portanto, os senhores aproveitaram aqui um desleixo, uma rebaldaria na política de imigração para importar trabalhadores baratos que vêm alimentar estas plataformas milionárias. Isto é vergonhoso, sobretudo porque eu ouço todos os dias referências ao passado colonial português e nós hoje em dia temos escravatura digital em Portugal e ninguém parece que se importa com isso. Estamos a falar de pessoas que ganham 40 euros por semana. Mas há aqui uma coisa que me chocou na sua intervenção, que é esta tendência, que é uma tendência clara e inaceitável de atirar a responsabilidade para cima dos estafetas. Eu devo lhe dizer uma coisa, a Glovo, mesmo que, e aquilo que o senhor disse aqui é completamente incorreto, quando fala nos prestadores de serviços, e o senhor sabe tão bem quanto eu, e se não sabe, está mal informado, que não é bem assim. Mas ainda que estes trabalhadores fossem considerados prestadores de serviços da Glovo, a Glovo não se pode considerar inocente disto. Eu explico-lhe porquê. Porque a Glovo faz contratos, cobra aos clientes, cobra aos restaurantes, e aquilo que eu sei, e isto o senhor sabe tão bem quanto eu, que é um princípio de direito do consumidor, quem lucra com as entregas é responsável solidário com estas situações. Isto para responder agora cabalmente à pergunta da Bruna. Depois eu devo dizer uma coisa, o Bruno utilizou uma expressão, o Sandro utilizou uma expressão, e bem, dos trabalhadores invisíveis. O senhor vem aqui com a história dos trabalhadores independentes. Eu digo, Sr. Doutor, isso é puro verniz jurídico, e verniz jurídicos de má qualidade. E eu vou-te explicar porquê. Porque o senhor ou omitiu, ou sequer não sabe, mas eu depois, se o senhor não souber, eu mando-lhe o acórdão. Há um acórdão de 28 de maio de 2025 do Supremo Tribunal de Justiça que reconheceu a existência de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre os estafetas e a Glovo. Estou a falar de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Pode-se citar outros. Há decisões, tenho aqui um recente também do Tribunal de Trabalho de Viseu, que começou em 2024. Eu não lhe quero aqui, obviamente, o senhor é advogado e sabe tão bem disto quanto eu, mas um dos pontos que o Supremo Tribunal de Justiça destacou aqui, porque o senhor o referiu aqui, e eu vou aproveitar precisamente esse ponto, o poder suspender ou ativar uma conta, que o senhor invocou aqui, é considerado pelo Supremo Tribunal de Justiça o exercício de poder disciplinar. E porque é exercício de poder disciplinar, estamos perante um vínculo laboral e não um vínculo de trabalhador independente. E, portanto, a ligação à plataforma digital com a aplicação é considerado como um instrumento de trabalho essencial. E isto é a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, quando o senhor vem aqui, candidamente, dizer, bem, estamos a falar de trabalhadores independentes, nós não podemos fazer rigorosamente nada, não é bem assim. Os senhores, mesmo que fossem trabalhadores independentes, os senhores, como beneficiários, como entidade que lucra com esta atividade ilegal, os senhores têm a responsabilidade solidária. Isto é um princípio básico
de direito de consumo que o senhor com certeza conhece e que não podia ter escamoteado aqui à frente de todos os espectadores do NAU, ainda por cima à frente de um colega de trabalho. Mas isto fica consigo. Agora deixe-me dizer o seguinte, é assim, os riscos que aqui estão, e eu digo para os telespectadores, o Sandro focou-os exemplarmente na reportagem, tem a ver não só com esta ausência de controle, mas há problemas aqui de saúde pública gravíssimos. Eu pergunto-me, enquanto utente, que também sou utente destes serviços, quem é que me diz a mim que esta gente que anda aqui a subalugar equipamento e material higieniza sequer os sacos térmicos? Sabe-se lá o que é que escorre para dentro dos sacos térmicos, se é lavado, se não é lavado? Mas depois há aqui outra questão que é muito mais grave até do que isto. Se bem que a saúde pública é um problema que obviamente me preocupa. A questão é esta. É assim, isto, Sr. Doutor, está na ordem do dia dos serviços de segurança. E o doutor fica informado. Porque amanhã há um problema qualquer e o Sr. Doutor depois não pode vir para aqui dizer candidamente que não o avisaram ou que não avisaram a sua plataforma isto. Já há indícios claros no âmbito daquilo que é a investigação criminal que há a utilização desta rede de estafetas para a prática de outros crimes, nomeadamente tráfico de droga, camuflado neste tipo de transporte. E se calhar alguns através da Glovo, mas os senhores não sabem. Depois há outra coisa que me preocupa bastante, e dizia há bocadinho aqui o Diogo dizia com razão, nós não sabemos quem são estas pessoas que vêm e que facilmente acedem a estas plataformas, tão facilmente como o Sandro o fez, de onde é que vêm e quais são as intenções destas pessoas. E noutros países da Europa, o tratamento destas redes organizadas de estafetas já está a ser tratado como ameaça e risco de terrorismo. Nós não sabemos até que ponto é que amanhã um grupo qualquer que se infiltra aqui, e estamos a falar aqui, falou-se aqui de um cidadão egípcio, não tenho nada contra os egípcios, mas a verdade é que pensemos sequer num cenário em que amanhã algumas destas pessoas se lembram, com recurso a estas contas fantasmas, de envenenar 40, 50 ou 60 encomendas de comida e matam 40 ou 50 pessoas num atentado terrorista. E depois o que é que vêm dizer as plataformas? Nós não sabíamos. É inadmissível, na minha ótica pessoal, é inadmissível que uma empresa, que uma plataforma que consegue escrutinar ao segundo onde é que está a pizza e onde é que está o hambúrguer, que sabe dizer quase a um metro onde é que está, não consiga perceber quem é que anda a trabalhar legal e ilegalmente. E eu vou dizer porque é que não fazem, Sr. Doutor. Sabe como é que se resolveu isto noutros países? Resolveu-se com uma coisa muito simples, que eu já disse aqui a semana passada a propósito dos tuk-tuks de Sintra, com a introdução do QR Code. O QR Code, se for introduzido, se for fornecido aos vossos estafetas e permitir às pessoas, com o simples toque do QR Code, ver quem é que está a entregar, se é a mesma pessoa, se não é, se está autorizado ou não está autorizado, resolveu o problema. Mas agora eu vou dizer uma coisa, Sr. Doutor. Sabe porque é que isto não se faz? Sabe porque é que não interessa às plataformas que isto se regule? Porque é lucro puro. A intenção é o lucro puro, Sr. Doutor. O que está aqui em causa é o seguinte: se os senhores tiverem 400 ou 500 estafetas e multiplicarem esses 400 ou 500 por 3 ou por 4 com recurso a estas ações subaluguer ilegal, os senhores vão faturar 5 ou 6 vezes mais. E isto é que é preciso dizer. Agora, Sr. Doutor, com todo o respeito, não me venha com verniz jurídico para aqui. As pessoas não são parvas. Isto, independentemente de ser trabalho independente ou não, eu sabia quase de certeza que o Sr. Doutor ia atirar com esse argumento para a frente do trabalho independente para sacudir a água da plataforma. Aliás, deixe-me dizer, com todo o respeito, eu não sei, continuo sem perceber se o senhor está aqui como advogado da Globo, se está aqui como administrador da Globo, se faz parte dos corpos sociais da Globo Portugal. Portanto, até o senhor está aqui num estatuto meio indefinido. O senhor está aqui num estatuto bem definido. Interromper porque o meu ilustre colega, nós estamos, no fundo, vinculados a alguns deveres deontológicos, alguns dos quais foram aqui quebrados naturalmente neste painel, e o Sr. Doutor deveria ter e ser mais está aqui como advogado, é isso? Estou não, aqui como advogado, fui apresentado como advogado desde o início. O senhor foi apresentado como representante da Globo. Agora é a minha vez. O senhor não é. Quem modera é jornalista. Portanto, o senhor não me interrompe. Mas deixe-me só dizer. E Costa, o que é que impede a Globo de um mecanismo com maior controle? Não impede, e a Globo trabalha todos os dias para ter uma plataforma cada vez mais sólida e mais segura. Mas deixe-me primeiro em direito de resposta, porque foram ditas aqui coisas graves e algumas das quais até passíveis de responsabilidade criminal. Ponto número 1. A Globo
é absolutamente falso e revela uma falta de rigor inenarrável dizer que a Glovo fomenta a imigração ilegal. Não é verdade. Basta atender aos procedimentos que são necessários para fazer um registro na aplicação da Glovo. E a Glovo institui todos os mecanismos que tem atualmente ao seu dispor e continua sempre a desenvolver os meios técnicos e tecnológicos que são possíveis para impedir utilizações fraudulentas da plataforma. Mas não consegue. Tem falhado. Não consegue. Mas olha o redondamento. Continua a tirar areia para os olhos das pessoas. À medida, a tecnologia, infelizmente, o sistema bancário está sujeito a fraudes, as empresas de comunicação estão sujeitas a fraudes e ataques informáticos e vivemos isso no passado recente e não é o que aqui está em causa. É que há coisas diferentes que o Sr. falou e que é importante separar. Há mecanismos, a Glovo, o que tem são procedimentos muito firmes relativamente a quem se pode inscrever e que tem que ser um cidadão maior com atividade legal em Portugal. Deixa-me terminar. Relativamente a outra questão que tem que ver com o regime jurídico da atividade do estafeta, como o Sr. bem sabe e terá sido informado, para além desse acórdão, existem outros. E esse acórdão não afeta vários estafetas. Foi relativamente a um estafeta, relativamente a um período limitado de tempo. Este é o acórdão que existe, doutor. Não, existem da relação outros. Existem outros acórdãos. E centenas. E deixe-me terminar para dizer. Foi apenas o doutor não dizer duas coisas diferentes têm que ver com o regime jurídico aplicável, sendo trabalhador independente ou sendo trabalhador por conta de outrem. Independentemente do que seja, a Glovo não admite quer trabalhadores por conta de outrem, quer como trabalhadores independentes, pessoas que não tenham a documentação legal em Portugal. E como eu expliquei anteriormente ao Sandro, existe na Glovo, porque não pode ter, porque é o Estado português e as leis que existem que impedem a Glovo de ter essa ingerência sobre o estafeta, de dizer que possibilita... Deixa-me só terminar. Vamos ao encontro da responsabilidade partilhada. Não são intermediários. Eu não digo que a culpa é apenas a responsabilidade dos operadores. Bruna, deixa-me só dizer uma coisa aqui. Deixa-me só terminar. Deixa-me terminar. Dizer que, para o efeito, ou seja, por serem trabalhadores independentes, têm a possibilidade de, querendo, ter pessoas ao seu serviço a trabalhar, mas têm que o fazer de uma forma lícita. O que o Sandro testemunhou... Que não fazem. Ou seja, existe essa contratação lícita. Na maioria dos casos não fazem. Existe outra. A Glovo trabalha e colabora com todas as autoridades competentes nessa matéria para evitar que isto aconteça. A Glovo trabalha diariamente e responde a todas as notificações das autoridades judiciárias quando ocorrem, no sentido de trabalhar e ajudar. Mais faltava que não respondesse. Isso é a lógica de Lapalice. O Soutor, desculpe lá com todo o respeito. O Soutor veio aqui agora e veio demonstrar cabalmente ao que veio. O Soutor veio aqui como advogado / representante da Globo. Sabe porque é que a Globo mandou um advogado? Para nos intimidar. Foi essa a sua função. E o Soutor, perante as verdades foram aqui ditas, o Soutor caiu-lhe a máscara e veio aqui dizer o quê? Atenção, que os seus estão a incorrer em responsabilidade criminal e o colega está a incorrer em responsabilidade disciplinar. O Soutor pensa que eu ou o Sandro me calam com essas ameaças? É isso que o Soutor responde? É essa a altivez da sua resposta? É o Soutor vir para aqui É isso que o Soutor queria? É isso que o Soutor queria? Faz o que quiser, Soutor. Não tem espelho. Já percebemos que isto é um problema de segurança pública. Miguel Almeida e Costa, quem é que vai assumir as responsabilidades se um dia acontecer algo mais grave a um cliente vosso? Explicar várias coisas. Uma delas o que é um facto, é a utilização da plataforma Glovo e estes são os dados que existem, é seguríssima. São milhares de transações que participam em intermediação que funcionam bem, de forma segura e sem quaisquer problemas. Como o Sandro refere, pode existir ou ser utilizado, quer dizer, e aqui tenho só que fazer uma nota ao que o Soutor disse, eu tenho completo desconhecimento que a plataforma da Glovo nem se percebe de que forma é que seria utilizada para outro tipo de ilícito. Quantas contas suspenderam, Soutor? Quantas contas suspenderam? Sabe porque é que o Soutor não diz? Porque não há controle. Deixe-me terminar. Existe. Não estou aqui para lhe responder a si diretamente, estou para responder às perguntas que me são feitas aqui pela moderadora e, inclusive, pelo seu jornalista. Não tem resposta para dar? E dizer que, relativamente à responsabilidade,
o titular das contas é sempre o responsável perante os utilizadores, sejam eles os estabelecimentos parceiros, sejam eles os clientes. Ou seja, o titular da conta, se utilizar um trabalhador ou uma pessoa amiga ou um jornalista para realizar entregas, é sempre essa. No caso de executar erradamente ou não executar ou furtar esses bens, será ele o responsável. Não se alcança bem qual é que seria uma vantagem de utilizar uma plataforma deste tipo para a prática de qualquer crime, fazendo esse raciocínio teórico. Até porque... Somos todos imbecis, doutor. O doutor, de facto, este tipo de tecnologias deixa, para além de todas as ferramentas técnicas que existem, deixam uma pegada tecnológica que as autoridades policiais, querendo, no caso eventual da ocorrência de um crime... Doutor, aí tem que discordar de si, porque isso é completamente falso, eu vou lhe dizer uma coisa. E vou falar-lhe aqui de um caso muito simples. As forças de autoridade, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública e a GNR, que são quem fazem operações stop, não têm neste momento ferramentas ao seu dispor para perceber, se mandarem parar um estafeta, não conseguem perceber se aquela pessoa é o titular ou não da conta. Isto foi-me a mim confidenciado. Ou seja, tem que haver aqui uma concertação maior entre os operadores, as forças de autoridade e o próprio governo. Portanto, se as forças de autoridade não conseguem fazer uma coisa tão simples como mandar parar um estafeta, e não está aqui em causa se é imigrante ou não, um estafeta, e não consegue perceber se aquela pessoa é titular da conta, isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo e representa... Isto é o resultado de uma responsabilidade que tem que ser partilhada e temos que discutir este tema. E não vale, obviamente que não há aqui uma culpa isolada, há uma responsabilidade partilhada e temos que todos que despertar para este problema de forma muito urgente. O Pedro pode nos ajudar, nem sei se juridicamente um polícia poderá pedir um telefone a um estafeta. Eu já vou aí, eu já vou aí, porque já estou isto da areia para os olhos, não tem que ter limites. Agora, a questão é esta. Provavelmente o doutor não sabe, mas eu vou dizer, e ia falar com o Sandro sobre isso. Vulgarizou-se agora, não sei se o Diogo tem conhecimento, a partir de uma certa hora da noite, a distribuição com recurso aos chamados dark restaurants, aos restaurantes que nem sequer têm porta aberta. Isto é, há estafetas, vossos e de outras empresas, que andam a distribuir comida sem qualquer fiscalização em termos de controle de qualidade, quem faz, quem não faz, de onde é que vem, que não vem, de restaurantes que não existem. São casas particulares que fazem as refeições e eles vão distribuir à porta. Portanto, é assim, eu pergunto, em que mundo é que nós vivemos? Ou os senhores, de facto, impõem uma certa seriedade neste tipo de discurso e dão um contributo válido para regularizar esta situação. Agora, dizer que o problema não existe ou que o problema é só de estafetas é um mau princípio e isto vai descambar. Agora, vou terminar só com isto. O Diogo falou ali numa coisa que eu dou inteiramente razão. Eu tive o trabalho de enumerar, estive aqui a ver, isto agora é o seguinte, temos a AIMA, a ASAI, a ACT, o MP, o PSP, a GNR, a Segurança Social e a AT. Estou aqui, o Ministério do Ambiente. Estamos a falar de 9 entidades que têm competências cruzadas na fiscalização disto. E isto nada se faz neste país. Faz bola. E eu vou terminar a minha intervenção, Bruna, dizendo o seguinte. Eu não posso deixar, obviamente, como cidadão português, de agradecer ao ex-primeiro-ministro António Costa, ou atual, isto não tem nada de político, é apenas a constatação dos factos. Ou, já que o Sr. Doutor não agradeceu, eu agradeço. Ou atual líder do PSL, Luís Carneiro, que foi o promotor do desmantelamento do CEF, porque efetivamente a questão é esta. Prometeram-nos segurança e prometeram-nos modernização. A única coisa que conseguiram, eu digo isto abertamente, é que eu consiga às 2 da manhã ter uma pizza em casa. E isso eu agradeço. Eu chamo isto de modernidade do país. Com o contributo, obviamente, das plataformas. Não sabe quem traz a pizza. Não sei quem traz a pizza, exatamente. Diogo Fernandes, estamos aqui a falar de 9 entidades, aqui enumeradas pelo Pedro Proença. Que propostas concretas é que o vosso movimento tem para combater este tipo de mercado negro? Há pouco enumerou uma plataforma que reunisse a todos os dados dos estafetas. Sim, é suficiente? Os problemas são gravíssimos nestes setores das plataformas eletrónicas, tanto para os estafetas como para o setor TVDE, porque é igual. A mim não me surpreende, por exemplo, que a Bolt Food e que a Uber Eats não esteja presente neste painel, ao contrário da Glovo. Isto porquê? Porque a Uber, possivelmente, e a Bolt têm os TVDEs também e sabem que os problemas são exatamente iguais e aqui a Glovo
só tem estafetagem e então devem estar um pouco, mas ainda assim devem estar um pouco mais à vontade para estarem no painel. Sim, a coragem da Globo por estar aqui a debater um assunto que, como disse no início do debate, é um assunto com responsabilidades partilhadas. Sem dúvida, sem dúvida. E de facto, eu quero salutar o facto de estar aqui presente o Dr. Miguel e repudiar o facto de não estar nem ninguém da Uber e ninguém da Bolt. Não foi ditado português, neste cala aspecto, consente. Obviamente, mas eu discordo, neste aspecto discordo do Sandro, com todo Rapidamente, respeito, e discordo do Diogo. A Globo não mandou nenhum representante, mandou um advogado. Isto foi nitidamente, na minha ótica, uma tentativa clara de atemorizar. E de condicionar o debate. Se efetivamente quisessem, traziam alguém com formalmente responsabilidades estatutárias a nível da Globo, trouxeram um advogado exclusivamente para ver se de facto o debate era condicionado. Com o devido respeito, para atemorizar quem e para quê? O Soutor é que disse, ameaçou com processos de crime e com processos disciplinares. Soutor ameaçou claramente. As coisas que me era avisaram esse o objetivo que eu se Soutor. Miguel não vamos confundir. e Costa, estamos cientes aqui das questões e destes problemas. O que é que a Globo tem em mente para tentar amenizar toda esta situação? Bruno, a Globo trabalha todos os dias para encontrar sempre... Mas tem estado a falhar. Trabalha mal, doutor. Diz que os processos se são falíveis, na verdade, a empresa está sempre comprometida e, ao contrário do que referem, existe, e já foram centenas de casos falados, inclusivamente em termos judiciais, de casos de contas suspensas por fraudes na identificação e na utilização fraudulenta. Não me diga que foi preciso o Tribunal suspender as contas. Não foi a Globo que suspendeu? Não, foi a Globo que suspendeu. Suspendeu? E quantas contas suspendeu? Não responde, não é, Soutor? Não sabe. Não lhe tenho que responder. Não sabe, Soutor, não sabe. Só para dizer o seguinte, a Globo está comprometida. Não sabem. Não tem controle. A tecnologia e está a desenvolver sempre, cada vez mais, para evitar que isto aconteça. O que é certo e seguro é que é uma plataforma extremamente segura, as quais existe um tecido empresarial que beneficia em termos de restauração, inclusive outros profissionais, que parece que aqui o que se está a fazer também é uma afronta, e aqui o Bruno há de concordar comigo, o Diogo, peço imensa desculpa, o Diogo há de concordar comigo, que existe um grande número de profissionais que se dedica e que utiliza estas aplicações precisamente para fazer e retirar rendimentos, seja como atividade principal, seja como atividade secundária. Não é política, não é debate. Não é política. Diogo Fernandes, rapidamente para terminar. Não, aqui o que eu queria realmente deixar bem claro é que as plataformas, de uma vez por todas, têm que deixar de explorar pessoas, sejam elas imigrantes ou portugueses. Escravos. Quando nós olhamos para as plataformas e vemos que são pessoas estrangeiras, essas pessoas estão a trabalhar nas plataformas porque são exploradas a nível financeiro, o preço por quilómetro é muito mal pago, não existem contratos de trabalho. Quem tem empresas e tem trabalhadores, as empresas são obrigadas a fugir para estes fatores ilegais de aluguer de slots, aluguer de contas, porque não conseguem pagar as despesas, porque não conseguem desleal, ter mas isso a Globo não interessa. Miguel Almeida Costa, Diogo Fernandes, Sandra Betancourt e Pedro Proença, obrigada a todos e uma boa noite.